Pessoal, boa noite, tudo bem? Finalmente saiu essa análise do Coringa, o Joker. Eu queria dizer que tem spoilers. Primeira coisa que eu vou avisar é que tem spoilers. Então, se você ainda não assistiu ao filme, não continue assistindo esse vídeo, tá? Se você já assistiu, a gente pode conversar um pouco mais profundamente, tá bom? E o segundo aviso é que provavelmente eu vou ter que dividir o vídeo em 2 ou 3, porque eu fiz um esboço do que eu tenho que falar, deram 3 páginas. O filme, ele é basicamente sobre transformação, né? A gente nota uma transformação tanto individual do personagem quanto social muito grande. Então, se a gente pega recortes, a gente vê que há uma transformação em andamento e o filme mostra isso muito bem e muito interessante que de forma não apressada, né? Então dá pra gente assimilar, dá pra gente compreender e entender o que está acontecendo. Na primeira parte, a gente tem uma sociedade em ebulição, né? Uma sociedade na beira do colapso, assim, né? Na verdade, uma sociedade colapsada, mas sem a percepção de colapso franca ainda. Crise social, crise econômica, luta de classes. A gente vê no começo reportagens sobre lixo, ratos mutantes, né? Então você vê que é uma cidade que está suja, né? Literalmente, né? Não só metaforicamente ela está suja, mas ela está literalmente suja porque o lixo está acumulado na cidade. E obviamente que quem sofre é a população mais pobre, né? Então é uma sociedade que está totalmente fervendo, em ebulição mesmo. E a gente começa a focar no Joaquin Phoenix, que é o personagem Arthur Fleck, né? que é o Coringa, e um cara que vive uma vida medíocre em uma sociedade que já é uma sociedade em colapso. Então imagina que a vida do cara é uma vida muito mesquinha mesmo, muito ruim, né? Apesar dele tentar negar isso inicialmente, né? É um filho único, é cuidador da mãe doente, tem um subemprego, é humilhado no emprego, enfim, na sociedade, excluído, né? É um cara que tem fantasias com ser admirado, com ser alguém notado pela sociedade, pela visão dos outros, e nesses momentos é a fantasia dele que entra em jogo mesmo. Ele fantasia ele no programa do Murray, ele fantasia as pessoas rindo dele no stand-up, coisa que não tem a ver com a realidade, né? A principal palavra para descrever esse personagem, principalmente nesse começo, assim, nesse começo da trama, no meu ponto de vista, é descompasso ou desatino, que vocês preferirem, mas descompasso. É um cara descompassado, tá? É um cara, primeiramente, que tem um transtorno mental. E aqui eu vou falar sobre o diagnóstico dele. O diagnóstico do Coringa, nesse filme, é transtorno mental orgânico, certo? Por que transtorno mental orgânico? É um transtorno que foi causado muito provavelmente pelo espancamento, pelos abusos que ele sofreu na infância, né? Abusos físicos mesmo, e uma infância muito difícil. Provavelmente isso criou, além de sequelas, óbvio, psicológicas, criou sequelas orgânicas mesmo. Provavelmente o cérebro dele tem alterações que fazem com que ele não seja um indivíduo normal, né? E aqui eu coloco normal entre aspas, porque normal quando a gente compara com a sociedade, né? Então, esse diagnóstico de transtorno mental orgânico é um diagnóstico real, né? Muitas pessoas podem ter, assim, pessoas que têm epilepsia, pessoas que tiveram alguma pancada, algum traumatismo crânioencefálico, enfim, as causas são inúmeras. E o que marca muito o transtorno mental orgânico é que ele é basicamente sintomático, assim, a gente não tem um tratamento específico para ele. Por exemplo, o transtorno psicótico a gente usa antipsicótico, o transtorno de humor a gente usa antidepressivos. No transtorno mental orgânico a gente lida com os sintomas que aparecem. Tem gente que não precisa de remédio, tem gente que precisa de remédio, tá? Então, o próprio transtorno faz ele ser um cara descompassado, né? Você vê que ele não entende muito bem como que a sociedade funciona. Ele sonha em ser um cara que é um rei do stand-up comedy, mas ele não é engraçado, né? Ele não entende que para isso ele precisa ser engraçado. E ele não entende também o que, por exemplo, faz a sociedade rir. Ele anota no caderno, no diário dele, as pessoas riem disso, as pessoas acham isso engraçado.
E aí, para ele montar a peça dele, né, que ele sonha em apresentar, ele tem que anotar isso. Ó, as pessoas riem quando eu faço piadas sexuais. Ele não entende que existe um contexto por trás de tudo isso, né? Para uma pessoa rir de mim, não é só o que eu falo que vai dizer. Às vezes, meu jeito apenas vai fazer as pessoas rirem do que eu falo. As pessoas riem dele porque acham bizarro, mas não é isso que ele queria, né? Então, ele tem esse descompasso, a risada. A risada é o marco principal do descompasso dele com a sociedade. A risada é atribuída como se fosse um transtorno. Acho que no final isso fica em dúvida. A gente não sabe se é um transtorno ou se é parte do jeito, da personalidade orgânica dele, parte do transtorno mental orgânico, ou se é um transtorno à parte. Pode ter sido uma epilepsia, pode ser um transtorno de tique, pode ser né, nesse caso uma comorbidade, ou pode ser algo do próprio transtorno mental orgânico de base. Mas enfim, o fato é que ele ri em momentos inapropriados, né? Ele ri, por exemplo, quando ele está acuado, né? Então a gente vê ele lá no metrô, a mulher acuou ele porque estava brincando com ele, ele ri quando ele está nervoso, né? Quando aquela mulher tá sendo bulinada lá pelos 3 carinhas lá de Gotham e do Wall Street de Gotham lá, ele fica incomodado, ele ri. Então ele ri quando ele está nervoso. A risada dele não é quando ele está achando engraçado, é quando está nervoso. E aí isso é um descompasso gigantesco, né? Porque imagina que as pessoas não entendem, né? Ele não entende muito bem a sociedade não entende, porque ele ri, por exemplo, numa hora totalmente inapropriada, né? E é uma risada que é feita para incomodar mesmo, assim, sabe? É uma risada diferente, incômoda mesmo, assim, uma risada desatinada, desafinada, uma risada que é exagerada, talvez uma risada que ele mesmo até tenha fabricado em alguns momentos, como a gente vê no filme, para ele se inserir. Então, por exemplo, ele está lá no vestiário lá dos palhaços, e aí as pessoas riem de uma piada que alguém fez e ele mesmo não entendeu, não achou muita graça. Aí ele ri forçado com aquela risada dele para tentar se inserir ali, né? Então é um cara que, óbvio, luta para se inserir de forma muito veemente, né? Ele quer muito se inserir. E usa medicação, né? Faz o tratamento no sistema público, uma profissional assistente social lá pouco inspirada, que não escuta o que ele tem a dizer de fato, só está lá para ele tá lá para liberar as medicações, né? Ele repete as histórias, às vezes fantasia um pouco, né? Mente sobre a realidade, enfim, uma coisa bem protocolar, que não é um tratamento de fato. E na própria casa dele tem um descompasso muito grande, né? Porque ele é chamado de Happy, ele trabalha como palhaço, e a mãe dele diz que ele nasceu para dar alegria e risadas às pessoas, só que ele nunca se sentiu, ele fala que nunca se sentiu feliz na vida, ele nunca teve um momento de felicidade, né? Então ele nasce com esse fardo, né? A mãe dele coloca esse fardo sobre ele, mas ele não entende isso muito bem, porque ele reproduz isso para os outros, mas ele não entende o que é felicidade. Ele não se sente feliz, ele nunca se sentiu feliz, né? Aliás, é o contrário. Então é muito antagônico isso. E ele trabalha como palhaço. Ele tem que fazer as pessoas rirem, ele tem que chamar a atenção das pessoas, não do jeito que ele chama, né? E é interessante que essa primeira parte é bem sofrível mesmo, a gente sofre com ele, né? O filme vai fazendo a gente entender essa realidade. Até que acontece um turning point, né? Que é o ponto de virada do filme, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas o ponto de virada é quando ele está com porte de arma, né? O amigo dele ofereceu para ele se defender, um 38, e ele está no metrô, né? É humilhado no metrô, as pessoas estão mexendo com a garota lá, e ele começa a rir, e aí os caras vão mexer com ele e começam a humilhá-lo, coisa que ele já estava acostumado, passou por isso várias vezes, mas é uma situação tensa. A diferença é que ele estava com porte de arma, talvez, né? Então, o que aconteceu no primeiro momento foi um acidente. Ele estava com porte de arma e a arma disparou acidental, ele mesmo assustou quando a arma disparou. E aí, quando a arma dispara, quando acontece esse acidente, é como se rompesse uma linha tênue na vida dele, que eu não sei se vocês conseguem enxergar dessa forma, mas uma linha tênue entre a moral e ética imposta pela sociedade e a barbárie,
né? Ele era um cara que tinha dentro dele, óbvio, e todos nós de certa forma temos, o desejo de romper essa linha social, dos protocolos sociais, por exemplo, de não assassinar alguém, protocolos religiosos, óbvio, né? As pessoas têm direito fundamental à vida, né? E a gente não pode ferir o direito fundamental de outra pessoa, a gente tem o direito à nossa vida. Então, passa por esse ponto de romper essa barreira, né? Então, ali ele matou 3 pessoas, né? Pode ser que no começo tenha sido acidente, mas ali ele rompeu. É como se ele tivesse falado, olha, uma das travas que estava acontecendo era eu estar respeitando as leis, sempre respeitei as leis e agora isso mudou para sempre. Eu não posso voltar atrás. Eu acabei de matar 3 pessoas, né? O que piora a situação é que a sociedade apoia esse fato, assim, de forma meio que enviesada, grotesca, mas a sociedade apoia isso. A sociedade, de certa forma, vangloria o palhaço que matou os 3 executivos, os 3 ricões, né? Que matou a classe burguesa. E aqui ele vira estopim para uma luta de classe. E ele se torna uma espécie de herói, né? Ainda que anti-herói, mas herói da classe popular. A classe popular se identifica. O palhaço que matou a classe A, né? E aí a sociedade, que já estava na beira do colapso, começa a colapsar de fato. E aí começa a ter protestos em todos os lugares, as pessoas começam a admirá-lo e ele começa a sentir isso. Então ele, que sempre lutou para ser inserido, que sempre lutou para ser apoiado, num acidente de ter matado 3 pessoas, uma coisa que a gente não esperava que alguém fosse receber apoio por isso, ele recebe apoio, ele recebe admiração e ele começa a ser notado, mesmo que de forma anônima inicialmente. Isso muda um pouco a cabeça dele. Então percebam que ele tinha algumas travas que o impediam de ir para a criminalidade, né? Ele tinha a trava da barreira, né, moral, ética, de não ter nunca infringido a lei. Ele tinha a trava de ser validado, a validação externa. Ele começa a ser validado pela sociedade. E aqui é muito louco, porque o que fica de lição? A gente entende que uma sociedade doente aceita coisas doentias. Não sei se vocês começam a pensar nisso, mas se a gente for lembrar historicamente algumas coisas que aconteceram, uma sociedade doente aceita coisas doentias. Aceita, por exemplo, uma pessoa matar outras 3 num metrô e isso ser tranquilo, né? Aceita, por exemplo, matarem pessoas em favela e isso ser tranquilo, ser aceitado. Isso é tudo reflexo de uma sociedade que está adoecida, tá? Então, perceba que essa trava da validação externa que ele não tinha, ele começa a ter. Então, ele começa a ter um impulso. Ele tinha a trava da ética moral, começa a ter um impulso da validação externa, da admiração externa. Ele perde a trava medicamentosa, porque o governo corta verbas para pessoas com doença mental e ele não tem mais acesso às medicações, porque são medicações caras e ele não vai ser subsidiado mais. E ele perde uma outra trava que é importantíssima, que é a figura da mãe. A figura da mãe, nesse ponto, é dessacralizada, né? É claro, ele descobre que a mãe não é mãe verdadeira dele, ele descobre que a mãe é, inclusive, uma doente mental, e aí ele tem também um preconceito contra a própria mãe, porque era uma figura que ele não tinha essa visão, mas ele começa, em certa forma, em certa altura do filme, ele descobre que a mãe não compactua com a realidade de forma adequada, né? É uma doente mental, já foi internada no asilo Arkham, e não é mãe de sangue, inclusive é uma mãe que permitiu que ele fosse abusado pelo namorado. Então, na cabeça dele, isso fundiu, assim, né? Foi um mind blown, assim. A trava que ele tinha com a mãe, de ser cuidador da mãe, de ser o filho que precisava dar provento em casa, né? Dar sustento em casa, enfim, ele perde também. Então, ele perde todas essas travas. E aí ele começa a se tornar uma pessoa muito mais confiante, né? Então a gente começa a perceber um personagem que antes era todo acuado, taciturno, excluído, usava até cores mais mortas, para um personagem vivo, um personagem que sente a energia vital voltar para ele. É um personagem que dança. A dança é uma das coisas principais do Coringa, porque ele dança quando ele está em êxtase.
Quando ele dança na escada, por exemplo, ele estava em êxtase, né? Ele já tinha meio que na cabeça, talvez, entendido que a sociedade estava apoiando e que ele ia começar a ser um cara que rompia esses padrões, que ele ia ser um agente do caos. Ele dança antes de entrar no palco, né? Ele dança antes de entrar e assassinar o apresentador, né? Então ele dança nos momentos de êxtase. Ele dança quando ele está em polvorosa mesmo, né? Antes ele ria e agora ele dança, né? Sempre ri, mas agora ele dança. E é engraçado que ele incorpora a figura do palhaço também, né? Em vez de usar máscara de palhaço, ele pinta o cabelo e pinta o rosto, né? Ele incorpora, ele vai ser o palhaço mesmo. Ele vai assumir que ele é o cara que está sendo o algoz, a luta de classe está acontecendo por causa dele. E antagonicamente, ele sem as travas e com esse impulso social, ele se torna mais lúcido da situação dele. Vocês percebem isso? Ele começa a ter lucidez sobre o que acontece. Ele faz um discurso antes de assassinar o Murray. E esse discurso ele fala: eu sempre fui um excluído. O que você me chamou aqui para quê? Você me chamou aqui para fazer graça de mim. Você quer rir às minhas custas. Você não é diferente de outras pessoas. Você não é diferente dos porcos que eu assassinei. Você não é diferente da alta classe, né? Você se faz de diferente, mas vocês são todos iguais. Vocês só querem rir às custas de nós, os palhaços. E aí a lucidez bate à porta exatamente quando ele está sem remédio, quando ele está sem as travas e está se transformando no agente do caos. Isso é muito legal, isso é muito interessante ver, uma coisa meio bombástica, né? E na terceira parte, que é uma parte no final, que não dá para saber exatamente como vai ficar, mas a gente nota que ele, né, vira um algoz, de fato. É uma pólvora para o estopim, assim, um estopim social, é uma pólvora social, né? E é um cara que não precisa mais fantasiar, né? Ele não fantasia mais, não mostra ele fantasiando, imaginando situações em que ele era reverenciado, desculpa a palavra, desculpa, fugiu. Por quê? Porque agora ele é referenciado, agora a realidade é atrativa, a realidade para ele é aprazível, né? Ele está mais lúcido, mas a realidade é algo que o impulsiona agora, né? E não tem mais amarras. Então ele passa a ser o Coringa que promove o caos. Ele começa a ser um cara que é agente da bagunça, tá? E é um filme extremamente rico, assim, a gente tem que discutir um pouco sobre psicofobia, né? Sobre como essas pessoas são agentes excluídas da sociedade, né? A gente tem que discutir um pouco de responsabilidade individual, responsabilidade coletiva, né? Não é um extremo nem a outro. A gente não pode falar que o Coringa é culpa exatamente da sociedade, mas também não podemos dizer que ele é culpa apenas das suas vontades individuais, né? Existe uma mescla disso tudo que faz vilões em potencial, tá? A gente tem que discutir como esse filme pode ser potencialmente perigoso, tá? E pode ser potencialmente perigoso. Isso não é balela. A arte tem que ser livre, óbvio. Não é motivo de censura alguma, óbvio. É um filme extremamente interessante para discussão. Mas, de certa forma, ele torna uma jornada de herói um anti-herói, né? Ele torna a jornada de um vilão, de uma vítima da sociedade, digna de notoriedade. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a barbárie é permitida. E a gente não pode permitir a barbárie acontecer em hipótese alguma, tá? Porque senão vira o caos. As normas sociais, éticas, morais, elas perdem validade. E o Coringa mostra tudo isso e muito mais. Eu vou fazer mais vídeos discutindo alguns aspectos. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem o feedback. Abraço.